graça e paz. Estamos aqui em mais uma live com o tema As Estações que nos constroem. Antes de iniciarmos, eu quero desejar um feliz Dia da Mulher, um feliz Dia das Mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu quero desejar a todas um excelente dia na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar para darmos início a mais um estudo. Querido Deus e Pai, nós apresentamos a Ti mais essa live com esse tema que o Senhor colocou nos nossos corações. Que o Senhor possa mesmo estar falando aos corações daquelas que estarão ouvindo essa live, assim como o Senhor tem falado ao meu. Que o Senhor possa estar ministrando ao coração das minhas irmãs. Que o Senhor possa estar indo ao coração, levando uma resposta, levando posicionamento, reposicionamento, dando direção, fazendo aquilo que é necessário. Que o Senhor possa usar a minha boca, use os meus lábios para passar essa mensagem com clareza e que as minhas irmãs estejam com a sua compreensão, com o seu entendimento pronto para receber e entender essa palavra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós iremos dar continuidade, né? Lembrando que nós estamos usando a história de Davi, né? É o texto base para essa mensagem sobre as estações. E hoje nós vamos falar a respeito do processo de Davi quando ele foge do palácio e Davi na caverna de Adulão. Lá em 1 Samuel 19, 12, diz o seguinte. Vou ler a partir do 10. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Samuel enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo, para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e deitou na cama, pôs uma almofada e pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama, para que o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: Por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Amém? Vamos ficar até aqui. Só para a gente dar a base naquilo que iremos falar, né? Na parte da fuga de Davi, como foi que ele fugiu do palácio, né? Davi estava ali no palácio do rei Saul, né? E a partir daí, desse momento, Davi passa a ser um fugitivo, né? Nesse processo de fuga, foragido, ele se perguntava, né, o que tinha feito, qual o seu crime, o que teria causado tão grande ódio em Saul a ponto dele o querer morto, né? Como nós estamos vendo, Saul ele foi tomado, né, por uma inveja, porque como ele fez coisas que desagradou a Deus, ele perdeu o direito de trono, né? E nem os seus descendentes iriam ficar no trono.
e Deus entregou a Davi. E ele, acometido dessa inveja, ele tentou, né, contra a vida de Davi. Mas ali, como eu li na Bíblia, fala que a esposa dele, filha de Saul, ajudou ele a fugir, né? E quando Davi saiu dali, fugindo, ele fez vários questionamentos, assim como nós, né? Quando passamos por momentos de dificuldades, quando passamos por uma crise, por algumas circunstâncias adversas, nós também nos encontramos, assim como Davi, né? Questionando Deus, o porquê daquilo, o porquê dessa situação. A gente fica querendo entender o que está acontecendo e o porquê de estarmos vivendo, né, a determinada situação. E Davi, em busca de um lugar para se esconder, um lugar de refúgio, ele foi parar em uma caverna conhecida como a Caverna de Adulão. Em 1 Samuel 22, eu vou ler aqui só para também contextualizar. Diz assim, 22:1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os indivíduos e os com dificuldades, endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. É bem interessante, eu fico assim, imaginando, né? Davi no conforto do palácio, servindo ali o rei, e de repente ele teve que fugir, né? E se encontrava como foragido e foi se esconder, né? Com medo de ser morto por seu inimigo, ele foi se esconder em uma caverna. E nessa caverna juntou-se a ele cerca de 400 homens, né? E a Bíblia descreve esses homens como descontentes, em dificuldades, endividados, ou seja, aqueles homens que estavam à margem da sociedade, né? E aí a gente vê assim, que mudança que houve, né? Davi em fuga, escondido numa caverna, mesmo com medo de ser pego por Saul, conseguiu se sobressair e liderar 400 homens. E o que isso traz para as nossas vidas é que não importa se a situação parece improvável aos nossos olhos, né? Se Deus estiver no centro, nós geramos sim, né? Davi, fugindo de Saul, ele juntou 400 homens que ali estavam sob a liderança dele. Ou seja, mesmo numa circunstância adversa, ele estava liderando homens e trazendo para as nossas vidas. Se o Senhor está no centro, mesmo em situação adversa, nós conseguimos gerar e liderar sim. Amém? Cada estação produz seu devido fruto, né? Cada estação tem um fruto específico. Glória a Deus. A caverna é um lugar frio e escuro, onde causa medo e incertezas, mas nos leva a Deus, porque nas dificuldades Ele também está conosco. Então aqui nós podemos perceber que mesmo Davi fugindo, escondido numa caverna, o Senhor não tinha perdido o controle da vida dele. Ele ainda estava ali naquele lugar. E vendo também essa parte de caverna, veio ao meu coração também a história de Elias. Eu vou ler aqui um versículo para vocês, está lá em 1 Reis 19:9, onde diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias?
só para ilustrar que na caverna, mesmo nós às vezes fugindo dos nossos problemas, dos nossos inimigos, que nós sabemos que nós temos um inimigo que trama o tempo todo contra a nossa vida, até mesmo nesse momento de fuga, o Senhor está nos vendo e Ele está ali. Assim como Ele chegou aonde Elias estava escondido e disse assim: o que você está fazendo aqui? Deus, Ele não perde o controle das nossas vidas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não há nenhum lugar onde eu possa me esconder da presença dele. Mesmo em meio a lágrimas, temos nossa força renovada, e se lançarmos a semente, ela produz frutos. Isso é certo, não podemos ser paralisados pelas circunstâncias. No choro, na dor, também tem Deus, tem frutos. Amém. Lá em Salmos fala a respeito daqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126, 5 e 6. Esse salmo eu falo muito ao meu coração. E ele nos ensina, né, que mesmo em meio à dor, se o Senhor estiver conosco, se nós estivermos com esse entendimento que o Senhor não perdeu o controle, que Ele ainda está no controle de todas as coisas, ainda assim, mesmo com lágrimas, se lançarmos a semente, nós voltaremos. É uma esperança, né? Uma palavra de esperança para os nossos corações. Se está doendo, não deixe de prosseguir. Se está chorando, não deixe de continuar caminhando e lançando a semente, porque a palavra nos garante que nós voltaremos com os nossos feixes. Amém? Então só precisamos ter a convicção de que Deus não perde o controle das nossas vidas. No palácio, Davi estava cercado por pessoas aparentemente sem nenhuma necessidade. Sabe, trazendo aqui para as nossas vidas aquelas pessoas que a gente convive, que a gente olha e aparentemente a vida dessa pessoa é perfeita, financeiramente ela é bem estabilizada, profissionalmente, a família tá beleza, mas ela não tem aquilo que a gente sabe que supre todas as coisas, que é o Senhor, né? Mas essa pessoa, por estar cercada de toda a bonança, assim, dessas coisas que eu citei, né? De uma casa boa, de um emprego bom, de uma situação financeira estabilizada, a família tá ok, o casamento ok. Aí essa pessoa, ela sempre tá contando vitória, mas a gente sabe que ela não serve ao Senhor. Mas a gente vê ela cercada de tantas coisas assim, que aparentemente está funcionando, a gente fica sem saber como falar de Deus para essas pessoas, né? É fácil falar para uma pessoa que às vezes está passando por crise no casamento, e a gente chega na pessoa e fala assim: ó, Deus pode restaurar o teu casamento. Mas quando a pessoa não tem nenhuma queixa, a gente fica se perguntando, né, como falar de Jesus para essas pessoas. E ali no palácio, eu acredito que Davi estava cercado por essas pessoas, né, que estavam tranquilas, estavam no palácio, servindo ao rei, né, numa boa posição. Mas quando ele chegou na caverna, ele teve que lidar com uma outra realidade, né, com a realidade daqueles homens que se uniram a eles, que a gente viu na Bíblia que fala que eles estavam descontentes, né, endividados. Era outra realidade. Provavelmente, né, eu acredito que o Senhor usou essa situação para ensinar Davi a estar mais sensível à necessidade do próximo. E tinha que ser luz para eles, né, porque aqueles homens tinham no meio ali pessoas de mau caráter, de má caráter, né, com a índole ruim. E Davi precisou ser luz para esses homens. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim:
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então ali Davi ele estava sendo ensinado a tirar o foco das dificuldades dele, dos seus próprios interesses, e também focar no interesse desses homens que estavam ali também marginalizados. Amém? E o Senhor, ele sempre quer o perdido, né? Ele corre atrás daquele que precisa, né? Do perdido, do doente, né? Ele veio para o pecador. A caverna pode ser comparada ao inverno, que é uma estação feia, sem frutos, porém é um processo na qual as árvores estão se preparando para a estação de gerar o fruto. É onde as árvores recebem recargas para a nova safra. Na caverna, Davi estava sendo preparado para liderar uma nação. Então, às vezes, o Senhor te tira de um lugar confortável e te leva para o desconforto, para te preparar para aquilo que ele está gerando, aquilo que ele já preparou para você. Amém? O Senhor já tem tudo pronto, mas para nós chegarmos aonde aquilo que ele já preparou, nós precisamos passar pelo processo para nós sabermos lidar com aquilo que ele vai nos entregar. Amém? Creio que, por isso, os homens que se uniam a ele eram a margem da sociedade, né? Deus queria ensiná-lo a não fazer acepção de pessoas enquanto rei. Ele não ia reinar só sobre aqueles, né, de situação aquisitiva demasiadamente boa, mas era toda uma nação, do rico, do pobre, do necessitado. Então, o Senhor estava preparando ele para reinar, olhando a necessidade num todo. Deus é Deus de todas as estações. Lá em Eclesiastes 11:4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Esse versículo ele é bem autoexplicativo, né? E estudando, né, meditando acerca dessa mensagem, eu me deparei com esse versículo. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá. Quem se baseia pelas circunstâncias, né, pelaquilo que os olhos naturais veem, nós não podemos agir de forma natural, porque nós somos mulheres espirituais. Nós não nos movemos pelaquilo que é natural, pelaquilo que os nossos olhos veem, mas nós nos movemos por fé. E se nós ficarmos observando o vento, ou seja, as circunstâncias, nós não plantaremos, né? Se nós ficarmos olhando as nuvens, se nós ficarmos olhando as circunstâncias, nós não colheremos. Então é muito forte esse versículo. Deus está conosco em toda e em qualquer situação. E o desejo dele é que a gente avance e não fique paralisado nas circunstâncias. Amém? Mesmo Davi sendo perseguido incansavelmente por Saul, ia lançando suas sementes. Ele lutou, derrotou os filisteus, livrou a cidade de Keila. Se vocês forem ler 1 Samuel, vocês vão vendo o desfecho dessa história, né? Então ele livrou essa cidade, né, da destruição. Foi na confiança que tinha no Senhor. Quando ele soube que Keila, essa cidade chamada Keila, né, seria atacada pelos filisteus, ele foi e orou a Deus e falou assim: Senhor, eu posso ir lá? E Deus vá. Então ele foi na confiança do Senhor e livrou aquela cidade da destruição. Mas ele também lidou com a ingratidão dos mesmos, né? Pois na hora do confronto com Saul, eles iriam entregá-lo a ele, né? Se a gente, como eu falei, se vocês for ler, vocês vão entender. Davi, quando ele
derrotou os filisteus quando foram invadir essa cidade. Eles livrou a cidade da destruição e ficaram ali, naquela cidade, ele e os homens dele. Quando Saul ficou sabendo aonde ele estava, juntou todo o exército e foram para lá. E aí, quando ele ficou sabendo que Saul estava se aproximando, ele orou novamente e falou assim: Senhor, o que eu devo fazer? Eles vão me entregar? E o Senhor eles vão te entregar. Né? Então, tipo assim, ele lidou com a ingratidão do mesmo povo que ele livrou. Esse povo também iria entregar ele a Saul para ser morto. E a Bíblia fala que nesse período já tinha cerca de 600 homens com Davi, né? Aquela multidão já estava aumentando cada vez mais, já não eram mais 400, já eram 600 homens, né? Então Davi já tinha cerca de 600 homens e eles tiveram que partir de Keila às pressas para não ser pegos pelo exército de Saul. Quando Davi ele saiu daquela cidade, a Bíblia conta que Davi ficou sem direção. A ingratidão às vezes nos deixa assim mesmo, né? Sem saber o que fazer. E Davi, quando ele se deparou com essa situação, que foi a ingratidão daquele povo, ele ficou meio perdido, sem direção. E sem saber aonde ir, né? Lidando com a ingratidão daquele povo, que o deixou sem rumo, mas a gente sabe que fazia parte do processo. Amém? Isso pode ou já ter acontecido nas nossas vidas, né? Essas situações podem acontecer ou já aconteceram na nossa vida para nos paralisar, para nos fazer andar em círculo, mas nós precisamos aprender com a história de Davi, que mesmo entre caverna, mesmo no deserto, ele sempre esteve guardado por Deus e não é diferente nas nossas vidas. Quer lidando, né, com a ingratidão, quer lidando escondido na caverna, quer no deserto sem direção, porque nesse período aqui ele ficou num lugar que era desértico, né? O Senhor sempre estará nos guardando. Amém? Nós somos diferentes, não importa onde estejamos, se no palácio, se no deserto ou sem direção, o Senhor estará nos guardando e nos preparando para viver o que Ele já preparou para nós. Amém? Durante o processo, lidamos com a justiça própria. Queremos resolver as coisas da nossa maneira, mas isso só dificulta e nos afasta da conquista. Porém, o Senhor nos corrige e nos leva a depender dele. E essa questão aqui da justiça própria, gente, é muito... nos barra mesmo, barra nossas vidas mesmo, porque... o Senhor, Ele tem um propósito para todas as coisas e um porquê para todas as coisas e o tempo certo para todas as coisas. E às vezes nós queremos antecipar o processo, pôr um ponto final no processo e queremos resolver com a força do nosso braço, mas a justiça própria, né? A gente querer resolver essas coisas por conta própria só atrasa o processo. E Davi também nos ensina isso, porque ele teve a oportunidade de acabar com o problema que estava vivendo, né? Tirar a vida de Saul. Vamos ler lá em 1 Samuel 24 para a gente também contextualizar essa parte, que é muito importante. No 24:3 diz assim: ele foi aos currais de ovelhas que ficaram junto ao caminho, e havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia que o Senhor falou a você. Entregarei
nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Amém? Então aqui Davi, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Ele já tinha sido ungido rei, né? Então com a morte de Saul ele iria assumir o trono. Mas ele sabia que haveria um preço sobre a vida dele se ele derramasse o sangue de Davi, até porque o Senhor não falou para ele fazer tal coisa. Amém? Então ele entendeu que tinha também que ser exemplo para aqueles homens que estavam com ele, ser diferente, ter uma atitude oposta à do rei atual. Sabia que Deus iria fazer a sua maneira. Então nós precisamos também entender que o Senhor tem a maneira certa de agir. Amém? Às vezes a gente quer caminhar, né? A gente tem uma palavra sobre a vida da gente, tem uma profecia sobre a nossa vida, e só que o Senhor não trabalha com o mesmo relógio, né? Com o mesmo calendário que o nosso. É diferente o dia dele, o tempo dele. Então, a forma que ele trabalha não é da nossa forma, não é da nossa maneira, né? Mas ele fará da maneira dele. Então é um erro apressar o tempo de Deus, não dá certo. Cada estação tem um tempo determinado e fazer a nossa maneira só atrasa o processo. Devemos confiar e esperar em Deus, crendo no melhor dele para as nossas vidas. Deus é Deus de todas as estações. Amém? Que nós possamos estar crescendo em conhecimento através da caminhada, né? Da trajetória que Davi percorreu. Essa é a mensagem desse dia. Semana que vem nós concluiremos. Semana que vem não, meninas, me perdoem. Daqui a 15 dias, vai dar dia 22. Nós iremos concluir, traremos a conclusão dessa mensagem, para que as estações possam nos construir. Amém? Glória a Deus.